O Napkin AI é uma ferramenta de inteligência artificial que permite que você crie gráficos com base em texto, de modo muito simples e dinâmico. Vou mostrar para vocês exatamente o que essa ferramenta consegue fazer. Eu vou aqui em New Napkin e vou pedir para a inteligência artificial gerar um texto para mim inicialmente, tá? Então eu vou aqui em Draft with AI, tá? E o texto que eu quero que a inteligência artificial gere para mim é sobre a inflação e a taxa de juros ano passado no Brasil. Vai ser super rápido, em pouquíssimos segundos a inteligência artificial gera esse texto para mim. Perfeito, vamos esperar apenas alguns segundos. Pronto, já gerou. Agora eu vou selecionar um determinado bloco de texto e vou pedir para gerar um gráfico com base neste bloco de texto. Por exemplo, esse daqui. Repara que quando eu passo o cursor ao lado do bloco, eu tenho essa imagem, esse raio. Eu simplesmente clico nessa imagem e um gráfico será gerado com base neste texto, nesse bloco de texto. Repara que aqui tem várias opções que eu posso selecionar, tá? Com base nesse texto foi gerado esses gráficos aqui. Há diversas variações, né, entre os gráficos. E eu gostei, por exemplo, deste cara aqui. Quando eu clico nele, eu consigo ver os estilos associados a essa opção que eu cliquei. Repara que tem algumas variações com relação à opção que eu cliquei. Uma vez que você clique, acabou, já está aqui inserido no seu texto, né, esse gráfico aqui, tornando muito mais interessante visualmente falando e tal, e muito mais rico, vamos dizer assim. Agora eu vou em outro bloco aqui, por exemplo, eu quero gerar um gráfico com relação a esse bloco aqui, por exemplo. Vai, pouquíssimos segundos, esse cara já gera para mim de modo muito simples e fácil. Olha isso. Beleza, vou selecionar a opção que eu acho que é mais interessante e tal. Beleza, achei interessante essa. Cliquei, há variações com relação a ela. Pronto, clico nessa daqui, essa foi a que eu mais gostei. Repare que aqui também tem um menuzinho que eu posso mudar algumas coisas. Posso mudar o estilo, por exemplo, com base nessa opção que eu selecionei, eu posso mudar o estilo dela. Há outras variações, gostei dessa. E com base, por exemplo, aqui nas cores também, que eu posso alterar a cor de fundo. Eu posso fazer diversas customizações, na verdade, tá? Eu posso fazer o download, inclusive, apenas desse bloco, por exemplo, se eu quisesse. Ou então eu posso vir aqui em Share e também eu consigo até fazer o download de um PDF dessa apresentação, de modo super simples, tá? Então eu vou aqui no meu PDF disso. É isso, e o meu gráfico vai estar aqui embaixo, bonitão, tá? Tornando minha apresentação muito mais interessante visualmente falando. Coisa interessante também, quando eu vou aqui em New Napkin, eu consigo importar um determinado arquivo, PDF, Word, e a ferramenta vai importar essa informação e você consegue gerar já os gráficos que você quiser com base no texto que foi importado ali do PDF, do Word, tá? Ou então você pode criar, por exemplo, do zero. E você começa aqui o seu texto, tá? Colocar um texto sobre a Copa do Mundo de 2002, tá? E repara que simplesmente agora já tem um ícone aqui ao lado onde eu posso gerar um gráfico com relação a esse texto, tá? Vamos ver as opções de gráfico que serão geradas aqui e vou selecionar aquela que me agradar mais, tá? Repara aqui, tá vendo? Diversos gráficos ali com relação a esse texto acima, tá? Interessantíssimo isso daqui, cara. Enriquecedor pra caralho. Como exemplo, eu vou aqui em New Napkin, tá? E vou importar de um arquivo PDF. Vou clicar no meu arquivo PDF, ele vai importar o texto, todo o PDF na verdade, ali o texto do PDF, e simplesmente agora eu vou clicar na imagem aqui que vai ser analisada pela inteligência artificial, esse bloco de texto, né? E ele vai gerar um gráfico com relação àquilo. E o tema do PDF é justamente a importância da inteligência artificial. E aqui está diversas opções de gráficos com relação a esse bloco de texto. Essa é a dica de hoje. Fica ligado no canal aqui, se inscreva, comente, que eu vou lançar várias dicas com relação à inteligência artificial, porque são ferramentas que eu uso no meu dia a dia, é super normal para mim, tá? Mas eu vou começar agora a publicar para vocês saberem que existem, tal, utilizar no dia a dia de vocês e aumentar a produtividade de vocês também. Beleza? É isso por hoje, vamos que vamos.